Bom, vamos lá. Então, o segundo apresentador desta manhã é o Mário Daniel Bolanos, da Universidade Federal de Minas Gerais, e vai falar sobre uma equação do tipo Shockley com crescimento exponencial variável. Avante, Mário. Bem, muito obrigado pelo convite para participar no webinar. Tá? Bem, vou falar hoje sobre uma equação de tipo Chocquard. Tá? Bem, vou começar primeiro com uma introdução para ver por que estou estudando isso e por que especificamente esse tipo de equação. Tá? Uma motivação. Bem, a ideia é estudar o seguinte problema. Ali está aparecendo um problema que es de tipo Chocquard, ¿no? Somente que aparece ali umas funções que estão multiplicando a expressão que geralmente a gente conhece. Para aqueles que estudam as equações de Chocquard ou equações desse tipo, podem reconhecer aí o potencial de Riesz, né, que está aparecendo aí como um I, su alfa, um potencial de ordem alfa. Agora, aparecem aí umas funções p de x, tá? E eu vou falar um pouco porque se está trabalhando isso, tá bom? Bem, aqui o problema é sobre o espaço de 2 de Rn, tá? Que também vamos a ver um pouco sobre isso, tá? Aqui eu acho interessante é que a expressão que está aparecendo aí como potência nas funções u, que geralmente é uma potência p, é uma função. E vai ser uma função contínua. Y va a ser una función continua que va a tomar valores críticos y valores subcríticos. ¿tá? Entonces, en vez de trabajar un problema donde aparece, a gente puede hablar un problema crítico, un problema subcrítico, que a gente ve siempre, ¿no? Que aparece un termo lineal, perdón, un termo no lineal crítico y otro subcrítico. Aquí aparece un termo que puede ser crítico y subcrítico. Entonces, esa función P que está ali va a ser una función continua. E aqui estou colocando as condições sobre a função P. Aqui. A função P, que é uma função contínua, vai ter a seguinte condição. Tá? A primeira linha que está aparecendo ali da função me está dizendo que a função vai ser subcrítica. Aqui aparece um exponente crítico para esse problema, que é o exponente em relação à desigualdade de Hardy-Littlewood. Tá? Mas ele vai ser crítico em um conjunto limitado en Rn, que estoy llamando de omega. Y no complemento de un conjunto limitado, ele é crítico. Então, o problema é sobre todo o Rn, somente que em uma região a função vai ser subcrítica e em outra região ele vai ser crítica. Além disso, está aparecendo também uma região de transição, tá? Que está aparecendo aqui na terceira linha, que vai ser um processo que estou colocando ali somente que vai ajudar nas contas, tá? Porque a função é uma função contínua. Então, ele, de maneira contínua, vamos a dizer assim, está perto da criticidade em essa região, tá? Então, nesse ômega delta, é uma região que está perto de crítico, sem ser crítico, mas está em esse processo de transição de subcrítico a crítico. Tá? E vamos a ver no final que existe uma relação muito interessante do conjunto com a criticidade do exponente, neste caso. Tá? Aqui, somente para lembrar, a desigualdade de Hardy-Littlewood, essa que estabelece, neste caso, o valor do exponente crítico. Tá? Aqui coloquei ele, tá? Como vocês veem, para aqueles que trabalham sobre esses problemas, é uma desigualdade conhecida, né? A desigualdade aparece ali um termo singular
que está, en este caso, trabajando como si fuese o potencial GRIS para nuestro caso. O potencial GRIS, né, es una expresión de ese tipo, mas quando a gente vai aplicar a desigualdade, estamos usando esta versão da desigualdade que está aparecendo aqui na equação 2. Então, nesse caso, a gente tem aí uma convolução para uma função em LIS e está satisfazendo essa desigualdade. Tá? Então, quando a gente vai estar falando, aplicamos aqui a desigualdade de Hardy-Littlewood, estamos falando da desigualdade da equação 2, usando essa versão. Tá? Beleza, então, vamos aqui primeiro que por que estou trabalhando esse problema. Tá? En un archivo que trabajé con el profesor Alves, o Claudiano Alves y el profesor Briércole, ahí se trabajó ese problema. Ese problema, que es un problema, ¿no?, bien conocido, menos laplaciano de U potencia P. Solamente que aquí OP era una función continua. Uno vi en la literatura un problema de ese tipo que trabajase con una variable con exponente continuo, más que en este caso sería crítico y subcrítico. O sea, esa era la idea, que o P de x, la función P de x que está apareciendo allí no problema, estaba tomando valores críticos y subcríticos en un dominio limitado. ¿Tá? Con una condición A, en este caso, colocando o valor crítico, o en este caso que es o crítico para o laplaciano, ¿no? 2n menos 2. Entonces, aquí se trabajó o problema para Rn y se trabajó también para un dominio limitado. En ese caso se mostró que ese problema existía una solución, y cuando era dominio limitado también somente que se colocaba una condición adicional sobre el dominio, que era que él debería ser grande, o sea, ser así, ¿no? O suficientemente grande. No fondo era la existencia de una bola, un cierto rayo que era determinado por la mayor constante de esa bola. ¿Ya? Más, en ese problema trabajamos eso, se mostró existencia de solución para ese problema, con condición P de x muy parecida con la condición A que coloqué, o sea, que sería crítico y subcrítico al problema. ¿Ya? Entonces, aparece también un trabajo no ano pasado, na verdade, en 2019 2020, eu vi un archivo que trabajaba el siguiente problema. Como está apareciendo allí, un problema de tipo Choquard, onde o P de x que está apareciendo allí no Choquard era una función que, vamos a decir, era constante por partes. ¿Ya? Él era subcrítico en una región y fuera del dominio él era crítico. ¿Ya? En este caso, era o valor crítico en relación al problema. En este caso, aquí aparece una convolución, ¿no? Y esa misma exponente crítico que a gente está trabajando aquí. Entonces, cuando eu vi o archivo, lo primero que pensé fue qué acontece si uso las ideas que yo trabajé, más en este caso para una función P de x que sea continua. O sea, no una función que sea constante en una región, subcrítica y sea crítica en otra región. En el fondo, cuando a gente sustituye aquí, él va a ficar como una suma de dos termos, ¿no? Una parte crítica y una parte subcrítica, que es un problema bien conocido, el problema de Choquard, con una suma parte crítica y subcrítica. Si no, la idea era que sea crítica y subcrítica al mismo tiempo, en el sentido que la función, los valores dependen de los valores de x, ¿no? Entonces, usé eso para estudiar ese problema. ¿Qué acontece cuando P de x for continuo? Eso también falé con el profesor Claudianor, y él me faló, parece una buena idea, vale la pena pensar en eso. Entonces, comencé a ver ese problema y la motivación inicial era estudiar ese problema, o P2 que está allí, con una función continua. ¿Ya?
Mas que acontece? Quando comecei a fazer o desenvolvimento do trabalho, apareciam uns problemas na formulação variacional de P2. Tá? No fundo, o problema que Liu e Tang trabalhavam, eu acho que tinha um problema na formulação variacional. Ainda mais, eu entrei em comunicações com eles e eles me confirmaram isso, que tinham um problema na formulação variacional. Acontece que essa não era a generalização do Choquar nesse sentido de falar com uma função do exponente variável. Así que fazendo contas ali, llegué a esa modificación que está apareciendo ali. Si vocês observan aquí, cuando P de X y P de Y que están apareciendo ahí son constantes, cuando son constantes, son iguais y constantes, sume esa expresión y fica aquí UP y aquí P menos 2, que sería o problema clásico, porque aquí eso viraría una convolución, y ficaria o problema tipo Choquar, Nos textos llaman de pecar, o problema mais básico do tipo Choquar. Então, usando, vamos a ver isso, usando essas ideias que vou mostrar agora, eu acho que esta é a generalização para a equação de Choquar, neste caso para exponente variável. Tá? E não seria, então, esse dali. O sea, tengo una pequeña modificación que es importante cuando a gente comienza a hacer las contas. Entonces, no solamente a gente vai melhorar isso no sentido que vai ser uma função contínua, sino que eu acho que é essa generalização para o problema. Tá? E com a condição A que a gente colocou ali, esse é o problema que a gente vai estudar. Tá? Então, vou falar um pouco sobre isso. Tá? Vou falar o processo e onde acho que aparecen los principales problemas para estudar o problema, que estamos hablando aquí. Bien, comenzando aquí. El espacio de 2 es el conocido espacio que es fecho de ser infinito con esa norma. Entonces voy a estar usando esa notación para norma de 2. O espacio de A de menos 1. A gente sabe que el espacio de 2 está inmerso continuamente en el I2 estrella. Porém, a inversão não é compacta. Então, aí aparecem sempre problemas, que a gente já não pode usar a compacidade, a inversão compacta. E aqui o problema, o funcional associado ao problema, seria ele, que está aqui. Tá? Ali aparece uma expressão 1 sobre P de X mais P de Y, que vem aqui dos exponentes. Então, aí aparece o primeiro problema. Essa expressão está bem definida. Quando a gente observa, aqui a gente tem uma integral dupla definida em Rn, Então, lembrando que P de X pode ser crítico e subcrítico. Então, P de X podemos separar em uma parte que seja crítica e subcrítica para trabalhar melhor. Dessa forma, essa integral que está ali ficaria dividida em 4 partes. Em uma parte onde uma delas crítica, crítica, subcrítica e subcrítica, Então, em certo sentido, quando a gente desenvolve isso, fica assim, a funcional. Tanto fica uma expressão bem grande, E naturalmente aí estão aparecendo. Ômega delta seria a região onde a função é subcrítica e o complemento do ômega é onde a região é crítica. Agora, essas expressões que estão aparecendo aí estão bem definidas pela desigualdade de Hardy-Lidewo, Como falei aqui, a gente está usando isso. Se vocês observam aqui, aparece uma convolução, que me está dando aquí que cada una de las integrales que está apareciendo aquí exista, o sea, convergente. Entonces, ese funcional está bien definido. Beleza? Então, quando a gente já usa o teorema
de Fubini, combinando con el tema de convergencia de Lebesgue y también la desigualdad de Hardy-Littlewood. Aí a gente llega a seguinte resultado. Aqui aparece a derivada do funcional. E isso eu acho que foi uma parte foi um pouco complicada, porque como a gente está falando aqui, não existia literatura em relação a isso, mas era questão de contas, né? Que foi o principal problema para definir bem, né? Para que esteja bem definido o problema que a gente estava estudando. Então, aí outra vez, né? Dá para ver quando P de x e P de y são constantes, ficamos com o funcional usual para o caso de un problema de Choquard. Entonces muestra que ese funcional es de clase según y su derivado es dado por esa expresión. Muito bem, uma vez que a gente já tem isso, uma vez que a gente já temos isso, podemos avançar e fazer as contas que são geralmente padrões. Né? Ver a variedade de Nehari e começar a ver as propriedades dela. Bem, então ali aparece a variedade de Nehari, né? Sendo JU aí, né? A derivada de U em U. Então, sempre vai estar aparecendo essa expressão, esse termo, né? E aí a norma de D12, né? Então, aqui aparecem algumas propriedades da variedade Nehari. O primeiro lema me está dizendo, né? A conhecida propriedade que, dado um U, existe um número T, tal que T de U está na variedade Nehari. Então, uma vez que a gente já tem isso, já podemos continuar avançando, né? Definimos M como o ínfimo sobre a variedade Nehari, né? Do funcional sobre a variedade Nehari e se mostra que é positivo. Aqui as contas são padrões, não tem nenhum problema porque está satisfazendo já os problemas, o que sempre bem, as pessoas, né, que trabalham com esse tipo de método de Nehari, a gente sabe que é uma das coisas que sempre se está fazendo. O lema, né, está convergindo para um lugar para ser. Tá? Aparece o problema acá. En este caso, ya se conocen resultados de la solución de ese problema, que estoy llamando P infinito, ¿no? Que van a ser herramientas para nuestro problema. ¿no? Por ejemplo, ahí Mimboyan y ahora Senchimenchi en un archivo habían mostrado que a mayor constancia para ese problema crítico, ven dado por ese valor. Estoy llamando ese su alfa. ¿no? Aí o denominador está agindo como se fosse uma norma, né? Agindo, no fundo, como uma norma. Não é uma norma, mas está fazendo esse sentido. Nesse sentido, é uma melhor constante. Né? E também mostraram que é atingida esse valor por uma função, estou colocando aqui, w de x, tá? Que é esse alfa multiplicado por essa função. Está também os trabalhos de melhor constante para problemas mais clássicos. ¿no? Y esa W, dado así, es un minimizador para a melhor constante S su alfa. ¿no? Y además es solución y minimizador. ¿no? Ven, entonces de esa manera, esa función está satisfaciendo estas propiedades de aquí. Cuando avalío o función está satisfaciendo estas propiedades de aquí. Cuando avalío o en una variedad de Nehari. ¿no? Aquí el problema, y aquí está colocando funcional de energía asociada a P infinito, para el caso crítico. Sería ahí, ¿no? Y
Também aí no arquivo do Mimboyan, eles mostram o seguinte, tá? Que estou colocando aqui, que nos vai ajudar depois, né? Que quando a gente avalia em infinito W, está dando esse valor que vai ser o nível que me vai dar, quando a gente vai ver agora, mostrar a propriedade das, né? Então, vão aparecendo, né, as ferramentas usuais que a gente, quando a gente trabalha esse tipo de problemas. Muito bem, então aqui, para continuar no problema, van a haver dois momentos que vão a ser importantes. Um deles é mostrar, né, que o valor de m, que é o infi, perdão, o Gabriel seja menor a esse m infinito que a gente trabalhou. E aqui na prova também se usa isso, né? Se usa essa sequência que também é muito usada para esse tipo de problemas, né? E aqui o interessante vai ser que vai aparecer sempre esses termos muito grandes, né? Mas aqui se usa, por exemplo, que W carreira unificada e nas expressões, as partes das integrais onde aparecem sequências limitadas, eles vão ir para zero, usando o fato também que se mostra que esse T sub K que está aparecendo ali vai convergir para 1. Então, sempre a gente pode escolher um nó suficientemente pequeno para um K suficientemente grande e fazer ele zero. Tá? Né? Es un minimizador para ese que vende ese problema. Tá? Bem, então aí fazem essas contas e se mostra que essas integrais são estritamente negativas, portanto, somente vamos a ficar aqui com m estritamente menor a m infinito. Tá? E notem aí, se mostra esse lema. Bem, aqui é interessante porque quando comecei a mexer com isso, foi necessário usar ferramentas que a gente não tem. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra una versión, una variante del lema Libresyslit, en este caso para variables, né? Esto vai mais além do que a gente vai usar, né? Somente que eu acho interessante essa ferramenta, não é a única. A gente tem que modificar muitas ferramentas conhecidas, en este caso, para nosso problema, que todo es variable. Y ter cuidado si no afectaba o fato de ser crítico, né, para as ferramentas que a gente vai usar. Beleza, então, assim, a gente define, como sempre se hace para mostrar que satisface o problema, que o funcional satisface o Palais-Smale, né? Se usa B sub n, U sub n menos 1, la sequência dada, se mostra essas duas coisas, as relações entre B sub n e sub, né? E as derivadas também. Tá? Então, com isso mostramos o lema SECHI, que seria que I satisfaz a condição de Palais-Smale. Tá? Aparecem umas condições sobre o lambda que a gente ganha aí quando nas contas, né? Mas aqui também queria salientar o seguinte, uma observação interessante na demonstração, que aqui vai ser importante ver o que acontece quando o problema passa de crítico a subcrítico, né? Porque ali está o detalhe do problema. A gente separa isso, né? Mas passando de crítico a subcrítico é onde acontecem os problemas, né? Por exemplo, aqui a gente usa que a função P é contínua, né? Então, dessa forma, dado um epsilon, vamos a considerar un conjunto que está dentro del conjunto que estamos llamando que es onde a função es crítica y tenemos la siguiente relación. Entonces, para cada epsilon, a função vai ser, estamos colocando, existe un Q sub epsilon, tá? Onde a função es estrictamente subcrítica. Entonces, usando eso,
y usando fato limitada, se tem, por exemplo, que esse integral vai aparecer, né, nas integrais, podemos llegar a esa desigualdad. Como ustedes observan aquí, va a aparecer a diferencia, esta es a medida de Lebesgue, que en este caso dos conjuntos, de lo crítico menos ese conjunto, este caso dado por E parece ese conjunto. Entonces aquí aparece la relación, la criticidad con o tamaño del conjunto. ¿Ah? En este caso, como a gente trabaja con R y N, no precisamos colocar en mayores condiciones. A gente puede crecer tanto como a gente quiera. El problema sería si el conjunto for a cero, esa expresión va a estar cada vez más perto del conjunto omega delta. Entonces, esa expresión. Y aquí esos valores de aquí, como ustedes observan, no son afectados cuando epsilon va para un epsilon arbitrario, ¿no? Es una expresión va para cero. Entonces, isso é importante quando a gente vai colocar dentro do problema, vai fazer que as expressões que são subcríticas vão para zero, ficando somente com as expressões críticas, que a gente já tem aí como ferramentas que são usadas para a demonstração finalmente desse problema, né, do lema 7. Donde que m es mayor a 0 y menor a m infinito. Y del lema 4 tenemos que existe una secuencia de Palais-Smell, no nivel, en este caso, nivel m. Así como a gente mostró, o a gente viu, a menos de una pseudo-secuencia va a existir un u, donde va a convertir a gente obtém que u es un punto crítico y que atinge o valor m. O sea, es una solución de energía mínima, llamada solución ground state. Y entonces, usando el principio del máximo Force de Laplaciano, podemos concluir que U es positivo. Entonces, aquí, simplemente para ir concluyendo, el problema ya está casi concluido. Lo que está aquí faltando es algunas observaciones sobre esta demostración, específicamente la observación que yo fiz, por esta observación que estoy colocando, certamente, hoy en sentido más, ainda está faltando colocar unos detalles ahí. O tal vez melhorar o argumento. Estaba pensando tal vez ver una adaptación do lema de Lyon a exponencias variables. Eso sería un camino más longo, más, eu acho que sería melhor. Por eso que ainda quiero ver si es mejor colocar un mejor argumento para mostrar esa parte. Y también ver en detalle o argumento y que si la función final es positiva. También mejorar eso, tal vez trabajar con las partes positivas son diferentes cuando vamos a trabajar con dominio limitado y no con Rn. Entonces, así se está mostrando ese teorema, que o problema dado así que esa generalización natural, el problema de Choquard en este caso para predecir variables, y críticos o bicríticos tienen al menos una solución de energía mínima en D1-2. Aquí están las bibliografías que usé de motivación para mostrar eso. Muy bien, entonces es eso que quería compartir. Muy obrigado a todos. Muito obrigado, Mário, pela sua excelente palestra. Temos, então, as perguntas, comentários, observações. Alguém tem alguma pergunta?
Algum comentário? Alguma observação? Quem deseja fazer pergunta, o microfone está aberto, viu? Mário, uma curiosidade só. No caso limitado, quais seriam, adicionalmente, os problemas que você encontraria? Cuando a gente trabajó este problema más, o casos más simples, acontece una cosa interesante que a gente ya comienza así, a remitir a problemas de tipo que estudaron CERAM y onde intervém a topologia do conjunto. E é interessante porque eu, antes de trabalhar esse problema que estou apresentando para vocês, eu trabalhei um problema que não consegui resolver, porque caí nisso. Era um problema que trabalhava sobre uma bola e P de X era radial. E quando acontece o seguinte, que cuanto más crítico es el problema, o cuando, si a gente trabalha un dominio limitado, o P de X, cuando más crítico es, parece ser que el conjunto es mayor. Y es interesante, por ejemplo, eu comecei a fazer casos particulares, quando o domínio é uma bola, aparecia que o radio da bola tinha que ser maior a um número bem grande, né? Ou seja, era um domínio limitado, mas era um domínio limitado muito grande. E quando o domínio limitado era um anel, a diferencia entre los rayos, o rayo menor R grande menos R menor, también tenía que ser muy grande. O sea, podía ser una bola grande con un buraco pequeño. Entendi. Entonces, es interesante porque a gente parece que ya cae ahí en problemas de otro tipo, en otra naturaleza, donde a gente tem que trabalhar com a topologia do conjunto, e acho que deve usar ferramentas mais fortes, né? E já fica un poco más complicado ese tipo de problemas. Mas eu sei, porque eu estaba revisando que existen trabajos para, no para casos así, ¿no? Que estoy estudiando, sino para casos de conjunto limitado. Entonces sería ver eso y ver qué tipo de condiciones aparecen para ese problema, ¿no? Mas eso podría ser un trabajo interesante. Tá ok. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, observação? Bom, não havendo, vamos agradecer ao Mário pela excelente palestra.